Funcionários de carreira da Agência Brasileira de Inteligência. Servidores da ABIN soltam o verbo. Presos não eram de carreira. Esses todos citados aí, tanto naquele grampo que mostramos do tiro na cabeça, quanto esse aí da Zorra e da Soda. Olha a nota publicada pela associação deles, Ari. A operação e os fatos revelam: são pessoas externas às carreiras de inteligência inseridas no órgão para atuar de forma não republicana. Lamentamos profundamente a repetição cíclica de episódios que sujam a imagem do fundamental aparato de inteligência de Estado por agentes externos, que depois saem de seus cargos e deixam os ônus de suas ações para os servidores orgânicos. Esperamos que os responsáveis paguem por seus desvios. Aí a nota dele se isentando, dizendo o seguinte: olha, o que eles estão dizendo aí é que a ABIN foi aparelhada, né? Que ela foi sequestrada pelo governo Bolsonaro, ele colocou lá os seus asseclas para ameaçar, investigar, chantagear, divulgar fake news, alimentar o gabinete do ódio. Eu só quero lembrar, professor, sua manchete é muito boa, é perfeita, mas eu ouso, e aí o senhor, claro, como historiador bom que é, pode avaliar também, eu ouso dar um passo à frente. Opa. Porque quando a gente vê a história do nazifascismo e a gente se reporta à polícia política nazista, a Gestapo, lá no comecinho, ela também agia assim, investigando, divulgando informações, que na época não existia a expressão fake news, desinformações contra os seus adversários. E aí depois se transformou naquilo que se tornou. Não estou dizendo que a ABIN é Gestapo, não, gente. Estou dizendo que ela foi usada como um embrião de Gestapo. E o passo seguinte seria a ditadura, né? Claro. Ou como o velho... concordou comigo. O Willy concordou comigo. O mestre ele concordou. Agora, professor Vila, mas a ABIN, ela é derivada do SNI... Do regime militar. E o SNI não fazia, não era isso? Olha, o SNI foi criado, se não me engano, foi em junho de 1964 e teve como seu primeiro diretor o general Goberido Couto Silva. Ele diz, anos depois, disse que tinha criado um monstro. No governo Fernando Collor, uma das medidas do então presidente foi abolir o SNI. Uma medida correta, por sinal. Dizem, inclusive, os acontecimentos que levaram ao impeachment em 1992 teria relação com os arapongas, apelido dado à época aos membros do SNI, teria sido até fomentado, em parte, pelos arapongas, né, que tinham ficado na mão após o fim do SNI. Agora, era necessário, como qualquer país no mundo, você ter uma agência de informação. Os Estados Unidos têm a sua, a Inglaterra tem a sua, a CIA, por exemplo, é uma agência de informações norte-americana que auxilia o presidente da República e o Poder Executivo a tomar as decisões. A ABIN deveria ter esse mesmo papel. Porém, no governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, ela foi um braço político do Bolsonaro, e o Ari destacou muito bem, para coagir, caluniar, difamar, chantagear com informações que pudessem deixar em situação difícil aquele investigado, entre aspas, porque não havia nenhuma formalização legal de investigação. E o Bolsonaro confessou isso publicamente, inclusive naquela já citada célebre reunião de 22 de abril de 2020. Agora, os funcionários da ABIN de carreira têm toda a razão também de deixar claro que o que foi feito não são de membros concursados da ABIN, mas são aqueles que foram colocados durante a gestão Bolsonaro para utilizar da estrutura da ABIN, e inclusive de equipamentos. Quando a gente fala em estrutura, as pessoas pensam só que é o prédio físico. Não, toda aquela estrutura de espionagem, aparelhos sofisticados, tudo isso para coagir, chantagear os adversários, preparando criar um clima de caos. Note que a Raniel pôs uma mensagem de dezembro, já no apagar das luzes do governo. O mês de dezembro foi bastante conturbado com aqueles acontecimentos de 12 de dezembro, né, no momento da promulgação oficial
da diplomação do presidente Lula e vice-presidente Alckmin, a 24 de dezembro, quando eles tentaram simplesmente, olha como eles são cristãos, explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, né? O aeroporto lotado, não conseguiram. Então, eles aproveitaram tudo aquilo para criar o caos, que lembra um pouco os episódios do Rio Centro, lá no governo Figueiredo, no início do governo Figueiredo, quando eles quiseram explodir esse centro de convenções que tinha um show musical em homenagem ao 1º de maio. Eles tentaram explodir e fizeram, ainda graças a Deus, uma chanchada. A bomba explodiu dentro de um Puma, carro que não existe mais hoje, um carro esporte, levou à morte de um sargento e um capitão, que foi promovido depois, era capitão, acabou sendo afetada a sua genitália, explodiu tudo e tal, e aquilo significou um marco que levou, inclusive, depois a saída do general Golbery, olha como é a vida, do governo Figueiredo. E também lembra, por fim, até